a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viver do resto. Amém? Essa passagem é conhecida, sobre a história da viúva, aleluia, a viúva que tinha apenas uma botija de azeite em casa. A Bíblia ela não destaca o nome desta mulher, aleluia, glória a Deus, mas a Bíblia deixa claro que esta mulher já não tinha o seu marido em casa. E naquele tempo, o marido era o homem que providenciava o sustento para dentro de casa. Naquele tempo, a mulher somente tomava conta dos filhos e da casa. Aleluia! E chegou um ponto que esta viúva já não tinha mais nada dentro da casa dela. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais o que comer. E chegou um certo dia que um credor bate na porta da casa dela para cobrar uma dívida. Aleluia! E essa mulher, sem saber o que fazer, não tinha como pagar. E aquele homem falou que retornaria. E se ela não pagasse, levaria os filhos dela. Aleluia! E esta mulher, desesperada, sem saber o que fazer, ela se lembrou do homem de Deus, servo de Deus Eliseu. E ali ela foi depressa, correndo ao servo do Senhor, porque ela tinha certeza, plena convicção, que através dele, aleluia, ela sairia dali com a solução para o problema dela. E chegando até Eliseu, ela disse para Eliseu que o marido dela, bem ele sabe que era servo de Deus. Aleluia. E que ela precisava de ajuda. Ela estava desesperada, irmãos, precisando de uma solução. E Eliseu somente disse a ela: o que queres que eu faça? O que queres, mulher, que eu faça por ti? E ela falou para ele o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido, aleluia, ali, que um credor foi cobrar a ela, e que se ela não tivesse como pagar, levaria as únicas duas coisas que restou para ela, os seus 2 filhos. Imagine que aquela mulher viúva, aleluia, já sofria por falta do seu esposo e não queria perder os seus 2 filhos. Mas ali, ele perguntou: o que é que você tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. Aleluia! Sem saber ela que somente essa botija de azeite poderia fazer com que um milagre acontecesse na casa dela. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes você pode não entender o mistério do Senhor, mas Deus, Ele quer falar contigo nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Que o pouco que você tem dentro de si, Deus, Ele vai fazer muito. Aleluia! Para você crescer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O pouco que você tem dentro de si, Deus, Ele vai fazer transbordar para trazer solução para o teu problema. Glória a Deus! E essa mulher, creio eu que sem entender, Eliseu olhou para ela e falou: vai, volta para a tua casa.
casa. Peça vasilhas a todos os teus vizinhos, não pouca. Olha o que ele disse, não pouca. Aleluia, porque ele tinha certeza que Deus ia fazer um milagre ali. Aleluia. Não pouca, volte lá. Quando pegar essas vasilhas, feche a porta da tua casa. Fica dentro da tua casa, tu e teus filhos. Enche as vasilhas. Enche. E depois venha. E o que sobrar, viverá tu e teus filhos. Amém. Ou seja, ele estava dizendo ali, aleluia, para aquela mulher, que somente aquela botija de azeite que tinha na casa dela, ia dar para encher todas as vasilhas, para ela vender, para pagar a dívida e ainda viver, aleluia, por muito tempo, muitos anos, com aquele dinheiro que é sobrando. Aleluia. Glória a Deus. Se fosse você ia pensar, Sean está louco. Como que apenas aquela botija de azeite vai multiplicar desse modo? Aleluia, mas esta mulher estava desesperada e a única fé nela estava em Deus. Então ela correndo foi depressa até a casa dela e chegando lá, ela fez exatamente o que o servo do Senhor, Eliseu, falou para ela, ordenou para ela fazer. E chegando lá, louvado seja o nome do Senhor, a palavra diz, glória a Deus, glória a Deus, que aquela mulher usou de estratégia. Ela chamou seus filhos para que ali ajudasse ela, ou seja, glória a Deus, o trabalho não tem que ser somente dela, mas em união. Aleluia, tem que ser em família. Louvado seja o nome do Senhor, a instruir teus filhos, a ajudar ela nesta missão. Glória a Deus. E ali, quando chegou seus filhos com as vasilhas dos vizinhos, ela fechou a porta da tua casa. Agora entenda, se aquela mulher não tivesse uma boa convivência com os teus vizinhos, ela não conseguiria aquelas vasilhas. Vai chegar um ponto que para você alcançar o teu milagre, você precisa dar exemplo para os teus vizinhos. Você precisa ser exemplo para os teus vizinhos. Aleluia. Porque se aquela mulher fosse uma mulher contendeira, que briga, aleluia, que discute, ou que vivia de narizinho em pé, talvez aqueles vizinhos não emprestariam as vasilhas para ela. Glória a Deus. E até nisso, Deus lhe colocou aquela mulher em prova. Ela não temeu e pedir as vasilhas aos vizinhos, sabe por quê? Porque ela tinha, aqui, demonstra que ela tinha boa convivência com os vizinhos. Aleluia. Como tem sido o seu exemplo mediante no seu lar, dentro da tua casa, na tua rua? Será que se fosse você hoje, se Deus ordenasse, vai nos teus vizinhos e pede algo emprestado, você teria cara para pedir? Aleluia. Temos que ser exemplo onde estamos. Temos que ser exemplo onde andamos. Aleluia. Porque vai chegar um momento que Deus vai te colocar na prova. Aleluia. Vai chegar um momento que Deus ele vai permitir que você vá até pessoas e aquelas pessoas têm que ver em você exemplo. Aleluia. Glória a Deus. E aí, os filhos dela entrou juntamente com ela, o que ela fez? Fechou a porta. Aleluia. Fechou a porta. A Bíblia deixa bem claro essa parte. Fechou a porta. Aleluia. Às vezes a intimidade que Deus tem com a tua família, contigo, entre vocês, é necessário fechar a porta. É necessário fechar a porta para que intrusos não entrem, para que não impeça o que vai acontecer dentro da tua casa. Talvez se aquela mulher tivesse deixado a porta aberta, não acontecesse o que o profeta Eliseu falou. Mas ela obedeceu. Entenda, o passo da viúva. Primeiro ela correu atrás de socorro a quem poderia ajudar.
Às vezes você vai atrás de socorro de pessoas ao qual não tem palavras para te ajudar. Vai atrás de pessoas de Deus que possa te dar, aleluia, instrução, que possa ser usado por Deus para te ajudar, para te dar uma direção, para que você alcance a solução do teu problema. Às vezes, se não deu certo algo, você está contando para a pessoa errada. Às vezes você conta os seus problemas para a pessoa errada e não dá certo, você não consegue solucionar. Aleluia. E ela correu atrás da pessoa certa, a pessoa diante de Deus instruiu ela e ela fez o quê? Obedeceu. Ela obedeceu a voz do profeta. Talvez se ela não tivesse obedecido, ela não tinha alcançado a bênção. Se ela não tivesse ouvido, ela não tinha alcançado a bênção. E às vezes Deus ele está falando contigo, está te dando instrução, está te dando direção. Aleluia. E muitas das vezes você ainda desconfia, você tem pouca fé de crer que é Deus te dando aquela direção. Mas quando você crê, você segue aquela direção, tudo dá certo. Aleluia. Glória a Deus. E o milagre aconteceu dentro daquela casa, no meio daquela casa. Aleluia. A mulher, ela começou a encher as vasilhas, juntamente com seus filhos, ali trabalhando, enchendo as vasilhas. E chegou um tempo que ela falou: meu filho, me dá outra vasilha aí. E ele: minha mãe, acabou, não tem mais vasilha. Aleluia. O azeite estava tão derramando ali, ó, tão derramando, que ela estava tão prestando atenção no azeite que ela nem percebeu que a vasilha tinha acabado. E ali quando ele falou, as vasilhas acabou, o azeite parou de cair. Aleluia. Deus, ele tem milhões de bênção para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele está nos instruindo nessa noite para nós pegarmos nossas botijas, nossas vasilhas e começar a encher de azeite. Começar a encher de azeite. Se suas vasilhas estão vazias, é necessário você encher de azeite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E esta mulher, depois que encheu essas vasilhas, aleluia, eu imagino que com os olhos da fé, porque aquela mulher tinha fé, ela alcançou várias vasilhas. Eu imagino que a casa dela já não tinha mais lugar de tanta vasilha de azeite. E quando acabou, ela foi de novo ao profeta, pedir a instrução: o que é que ela vai fazer agora? E Eliseu falou para ela: vai, vende, paga a tua dívida, e ainda o que sobrar, vai viver tu e teus filhos. Aleluia. Vai viver tu e teus filhos. Do que sobrar. Aleluia. O sobrar para Deus é muito. Aleluia. O que restar para Deus é muito. Porque o nosso Deus é o Deus que faz milagre acontecer. O nosso Deus é o Deus de providência. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando nós pensamos que tudo acabou, que não há mais jeito, aleluia, Deus, ele usa o profeta para nos dar instrução. E muitas das vezes ele não precisa nem usar o profeta. Ele nos fala através da tua palavra. A palavra do Senhor, a Bíblia. O Senhor, ele nos deixou para nos servir como bússola que vai nos levar para o céu. E sem a palavra de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem o buscar, não tem como você alcançar o reino dos céus. Porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos salva, mediante a nossa fé. Porque se essa viúva não tivesse a fé, nada ia acontecer. Primeiro ela teve a fé, ela ouviu, no ouvir ela creu e ela obedeceu. Aleluia. Glória a Deus. Para o milagre acontecer na minha vida, na tua vida, a gente tem que ouvir, crer e obedecer. Aleluia.
seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu passei uma fase da minha vida, glória a Deus. Aleluia. Que eu pensei que tinha chegado no fim na terra. Aleluia. Quando eu pensei que eu ia morrer, Deus ele falou, não, ainda não é o tempo. Porque, aleluia, a seara é grande, a obra é grande, tem muito o que fazer ainda. Através do teu milagre eu alcançarei muitas vidas. Aleluia. Através do teu milagre eu salvarei muitas vidas. E assim não é diferente com a tua vida, porque cada um de vocês tem um testemunho para contar. A vida de vocês é um testemunho, é um milagre de Deus. Porque eu tenho a certeza, aleluia, que no mínimo, num pequeno detalhe de algo que já ocorreu na tua vida, vê o tamanho, um grandioso milagre de Deus. Aleluia. Quando eu comecei a vir para Salvador para fazer exames, aleluia, eu vim para repor hormônios porque eu tinha tirado os 2 ovários. E no passado tempo, tanta decorrência de vir para cá, voltar para lá cansativo, eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero trabalhar, eu quero fazer tanta coisa, mas não dá assim. Todo mês está indo para Salvador. E os sintomas que eu sentia eram horríveis, e eu orava a Deus, Senhor, se necessário, repõe os meus hormônios. E quando foi passando o tempo que eu venho, os resultados dos meus exames começaram a mudar. Eu não tomava mais hormônios, não fazia mais terapia hormonal. E os médicos começaram a ficar sem entender. Os médicos, eu tinha tanto médico que ficaram todos sem saber explicar o que acontecia comigo. E ali, quando foi num dos últimos exames que eu fiz de hormônio, o médico falou, olha, o seu caso é muito difícil, por quê? Os anteriores mostram que você não tem hormônio, que você não produz. E agora está mostrando que você está produzindo hormônio, mas você não tem ovário. Aleluia. E eu falei, os médicos podem ficar sem entender os mistérios de Deus, mas Deus é Deus que faz milagre. Aleluia. A minha vida toda foi Deus fazendo milagre. Eu já fui curada de desvio na coluna. Fisioterapeuta já veio de São Paulo para tentar consertar, não conseguiu. Eu num culto, eu sempre escuto. Quando um profeta de Deus estava ali pregando a palavra, falou assim, tem pessoas aqui sendo curadas, eu senti estrago na coluna. Nunca mais senti dor. Deus ele já me curou de apendicite. Aleluia. Eu sentia muitas dores, minha mãe procurava, me levou até em Alagoinhas para procurar cirurgião, não dava certo, nada dava certo. Eu falei, olha, aleluia, se não está dando certo é porque tem algo aí. Chegou o momento que eu fui num culto, eu estava afastada da presença de Deus. E aí neste culto, um profeta de longe, que nem me conhecia, falou, Deus revelou, tem alguém aqui que sente dor assim, 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 levanta a mão, eu com vergonha, que eu era tímida. Quem vê nem pensa, né? Mas eu era muito tímida. E aí umas mulheres levantaram, não, né? Essas ainda. E minha mãe cutucou, vai, levanta a mão, eu levantei, ele é essa daqui, vem aqui. Deus me revela que você sente dor assim, assim, assado. Eu falei, é verdade e tal. Ele falou assim, Deus me revela que você ia sofrer uma cirurgia de emergência, de apêndice. Aleluia. Mas Deus, ele manda te dizer que ele está fazendo a cirurgia agora. Você crê? Eu falei, eu creio. Irmãos, eu comecei a sentir como se estivesse cortando o meu corpo, mas eu não sentia dor. Eu sentia uma anestesia tão grande, nunca mais senti dor. Aleluia. Glória a Deus. Depois já estava programado para uma cirurgia, logo uns 3 dias após que meu pai faleceu. Aleluia. Eu comecei a sentir muitas dores pela barriga. Meu pé da barriga cresceu do nada. Minha mãe me levou na emergência. Chegando lá, o médico fez um ultrassom e falou, ela está com cisto, tamanho 12 por 12, tamanho de uma criança. Vai ter que fazer cirurgia. E aí eu comecei a fazer uns exames. E aí faltava 2 exames. Ele falou, esse daqui vai ter que ser particular. Aí eu e minha mãe, né, lutou para conseguir o dinheiro. No dia de ele fazer, quando eu fui chegar na clínica, fechada. Falou, tá de recesso, só vai voltar ano que vem, porque do Natal e do Ano Novo. Falei, eu vou ver meu esposo. Meu esposo tinha viajado para Trancoso para trabalhar. Falei, mãe, eu vou para lá, passar a virada de ano com ele, e depois volto para fazer os exames. Olha só que tudo tem um propósito
propósito de Deus. Aleluia. Deus, Ele permitiu, aleluia, aquele laboratório, aquela clínica já está fechada, porque não era para os homens. E aí eu fui para Trancoso, nada dava certo de eu voltar. Não dava certo, eu ia preocupada, tem que fazer essa cirurgia, E aí um certo dia minha barriga estava enorme, eu sofria porque o cisto ia crescendo e esmagava minha coluna. Eu ia no banheiro em questão de segundos e meu esposo já não aguentava mais me ver sofrer. E aí ele foi trabalhar à noite, eu fiquei em casa sozinha, a gente morava de favor na casa de outras pessoas, né? E aí, neste dia eu fiquei sozinha, todo mundo foi trabalhar. E eu aproveitei essa oportunidade para orar. E aí eu já estava sem o ministério, sem congregar, porque eu tinha saído de uma cidade, do lado para outro, para cuidar do meu pai faleceu. E em Trancoso, meu esposo estava lá para trabalho. E aí, quando eu dobrei meu joelho, eu falei assim: Senhor, uma pequena oração. Não precisa a oração de 1 hora, 2 horas para Deus ouvir. Uma pequena, uma sincera oração. Eu só falei: Deus, a tua filha já não aguenta mais. Está doendo. Estou sofrendo. Se necessário, se for para passar nos médicos, abençoe que eu retorne, faça cirurgia. Mas se não for, me cure. Eu não aguento mais. E aí eu deitei. Sem eu saber que nesse mesmo momento, eu só fui saber no outro dia, meu esposo também estava, ele trabalha na beira da praia de segurança, estava orando a Deus. E ele me contou que estava orando e falou: Senhor, cura minha esposa. E se o Senhor estiver indo de encontrar, ele me dá um sinal. E ele disse que no céu ele viu uma bola de fogo passando em direção à casa. Aleluia. E nesse mesmo momento eu me deitei. Quando eu deitei, igreja, creio em Deus. Eu fechei meus olhos, estava eu e meu filho, só tinha meu filho, ele pequenininho ainda. E ele dormindo, eu fechei meus olhos para tentar dormir. E eu senti uma mão passando no meu rosto. E aí eu assustei. Eu pensei que era meu esposo. Falei: será que ele voltou do trabalho? Saí, abri a porta do quarto, olhei ninguém. Voltei de novo, deitei. Quando eu deitei, eu comecei a sentir uma febre. Eu não conseguia ficar inquieta, me virava para um lado, me virava para o outro. E sem entender o que estava acontecendo. Quando foi de manhã, eu assustei com meu esposo chegando. Ele já chegou, já abriu a porta, ele já esperava que algo tinha acontecido. E aí eu assustei ver ele. Num susto, a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão na barriga. Quando eu passei a mão na barriga, minha mão desceu de vez. Porque a barriga estava grande, eu tinha que fazer a onda. E aí eu falei: oxe, sem entender o que aconteceu. E ele que foi, falei: Rogério, o cisto sumiu. Ele: como assim? Aí eu tirei o cobertor de cima, não tinha mais inchaço, não tinha mais nada. Minha barriga tinha voltado ao normal. E aí ele começou a chorar e ele começou a me contar a oração que ele tinha feito na praia. E eu me lembrei da mão que passou no meu rosto. Aleluia. Deus, Ele tem cuidado de mim e de ti. Mesmo nós sem perceber, mesmo nós sem ser merecedores, Deus, Ele tem cuidado de mim e de ti. O mesmo Deus que fez o milagre na minha vida, é o mesmo Deus que cuida da tua vida, cuida da tua família, cuida da tua casa. Ele tem cuidado dos teus. Aleluia. E hoje, mais uma vez, eu vivo o milagre. Porque para os médicos viu todos os meus exames, constatou que não tinha mais ovário. O cirurgião falou na minha cara: tirei os 2 ovários. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aleluia, eu fiz o último exame e a médica falou para mim: olha, não sei como, mas surgiu um ovário aqui. Aleluia. Surgiu, eu pedi para Deus repor. Deus, Ele fez muito mais. Ele: peraí, vou colocar um aqui. Aleluia. Para que você saiba que eu sou Deus que tem cuidado de ti. Aleluia. Para que você saiba que eu sou Deus que faz o milagre acontecer. Eu sou o milagre de Deus, você é o milagre de Deus. E como não servir a esse Deus que tudo pode fazer? Deus, Ele não muda, igreja. Quem muda somos nós. Nós mudamos a forma de buscar a Deus. Às vezes nós, aleluia, queremos ganhar no comodismo. Não queremos mais fazer a obra do Senhor. Queremos só vir à igreja, sentar, ouvir, voltar para casa. Mas Deus, Ele manda dizer que Ele é o Deus que te levantou e
você. Não tem idade, não tem cor, não tem tamanho. Aleluia. Todos nós somos vasos do Senhor. Então seja vaso de utilidade nas mãos do oleiro. Porque Ele tem muitas coisas para fazer na tua e na minha vida. Isso é só o começo. Aleluia. Quando Deus, Ele nos ressuscita, Ele nos dá uma nova vida, Ele fala, isso é só o começo. Aleluia. Isso é só o começo. Então não fique no comodismo, não aceite da forma que está, queira mais. Queira dar mais, queira buscar mais. Porque quanto mais você busca, mais Deus Ele te usa. Aleluia. E não se importar com as palavras que vêm para te entristecer é fundamental. É necessário você fechar a porta da tua casa. Aleluia. Para que ninguém veja o que você está fazendo. Aleluia. Porque o que é de intimidade tua e de Deus é somente tu e Deus. Não é para ser revelada nem mostrada. É somente tu e Deus. Amém? Glória a Deus. Até que o Senhor Ele me sustentou. Até que o Senhor Ele me usou. Aleluia. Para falar contigo e para falar comigo também. Porque a palavra ela é de espada de dois gumes. Antes de cortar em ti, corta em mim. Que venhamos buscar a Deus. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e é tempo de nos despertarmos para dar o nosso melhor a Deus, porque Ele merece. Eu não mereço, você não merece, mas Deus Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Eu só agradeço mais uma vez a minha rica oportunidade. Peço à igreja que continue orando pela minha vida, pela minha viagem amanhã. Amanhã eu vou estar indo ao médico de novo, vou estar mostrando outros exames que eu fiz. E eu creio que independente do resultado, Deus Ele está no controle de tudo. Amém? Eu só agradeço a minha rica oportunidade.